Será que vale a pena morar aqui na cidade do Porto? Depois de quase 3 anos morando aqui nessa cidade, eu faço questão de listar para vocês 4 pontos positivos e 4 pontos negativos de ter morado aqui nessa cidade. Incrível, por sinal, porém também tem algumas ressalvas que eu faço questão de alertar vocês. Espero que vocês curtam. Já para começar o vídeo, o primeiro grande ponto positivo de você morar aqui na cidade do Porto é exatamente isso aqui atrás de mim, né? Simplesmente é um lugar muito populoso, tá? Se você pretende recomeçar a sua vida aqui em Portugal, não somente em Portugal, em qualquer outro lugar deste planeta, tente focar em lugares populosos, porque lugares populosos vão te proporcionar mais pessoas, vão te proporcionar mais trabalhos, vão te proporcionar mais serviços, tá? Aqui em Porto é um lugar extremamente populoso, assim como Lisboa. Lisboa é a capital aqui de Portugal. Porto também é populoso, também tem bastante gente, não tanto quanto Lisboa, mas não perde, não fica muito atrás. Só que o charme de Porto é que simplesmente você encontra a calmaria, tá? Aqui é um lugar que não é aquele lugar muito ansioso, com muita pressa, né? Você não vê as pessoas correndo, aqui as pessoas estão vivendo. Aqui é um lugar muito populoso, que nem eu falei pra vocês, onde tem muita concentração. Lógico, na hora do rush ali a coisa pega, né? Muita gente, muito carro e tal. Isso aí eu já vou citar também no vídeo. Mas o grande ponto positivo daqui é que com a sua populosidade você consegue trabalhos mais facilmente, né? Você consegue fazer o seu network com maior facilidade e velocidade. Tá? O network basicamente é você fazer amizade, você encontrar pessoas que também estão na mesma missão que você, que é recomeçar a vida, encontrar um bom trabalho, encontrar um bom aluguel. As pessoas se ajudam e a nossa comunidade está bastante presente aqui na cidade do Porto, tá? Não somente a nossa, pessoas aí de vários cantos também. Aqui tu consegue, mano, tipo, fazer várias amizades, vários cantos do mundo aí, treinar línguas principalmente, né? Você consegue conhecer muita gente fora. Cara, se você mora aqui no Porto, simplesmente, além de você ter toda essa populosidade de gente, né, essa centralização de pessoas, você também está cercado de empresas, né? Então é muita gente querendo sua mão de obra, muita gente também te querendo como cliente, então as empresas disputam ali a sua clientela, né? Abaixam o preço ali e no final quem sai ganhando é o pessoal que mora por aqui, tá? Então eu vejo que esse é um grande ponto positivo de você morar principalmente em um lugar populoso, mas como o Porto também é um lugar populoso, eu recomendo demais que se você quer recomeçar a vida aqui em Portugal, pode apostar que aqui é um lugar que vai te fornecer muita coisa, tá? Então esse é o primeiro ponto extremamente positivo, que Porto é um lugar muito populoso. Agora vamos para um ponto negativo de morar aqui na cidade, que nem tudo é mil maravilhas. Agora vamos para o primeiro ponto negativo de morar aqui na cidade do Porto. Sim, toda moeda tem dois lados. Lembra que eu falei para vocês que aqui é um lugar que tem muita gente morando? Muita gente aqui no centro, porque Porto é um lugar muito populoso, né? Só que a consequência disso é a alta dos aluguéis, tá? Então, para você morar, para você recomeçar a vida aqui no Porto, talvez seja a opção mais cara aí que você pode escolher, sabe? Talvez seja o planejamento mais caro aí que você pode enfrentar, porque como tem muita gente aqui, muita gente querendo recomeçar a vida aqui por saber esses pontos positivos que eu vou listar para vocês ainda, então a galera, tipo, quer vir para cá, não tem tanta oferta assim de quarto, não tem tanta oferta assim de apartamento e de casas também, tá? Logo você vai ter que arcar, né, a contrapartida aí você pagar caro por um apartamento. Para vocês terem ideia, para vocês conseguirem um apartamento aqui na região que eu tô, que é aqui entre a Sedofeita, aqui a região da Boa Vista, você vai pagar no mínimo 600 euros para conseguir um T1, tá? Ou seja, T1 é um apartamento de um quarto só, tá? Então, só para vocês terem um norte aí do elevado custo de vida aqui na região, tá? Para você turistar aqui é super barato, mano. Tem hostel aí disputando entre si, tem hotel disputando a tapa aí a sua clientela, né? Mas para você morar aqui são outros 500, tá? O custo de vida é bem alto, principalmente, né? O que vai mais pesar aí na conta do mês é o aluguel, tá? Então fica esse toque aí para vocês. Mas para contornar, talvez seja interessante você dividir casa, né? Vir com amigo, vir com família aí, né? As pessoas conseguem trabalhar. Você, quando rateia ali o valor inteiro da casa, fica bem melhor, fica bem mais confortável para todo mundo, só que aquilo, né? Você vai ter que dividir o seu espaço com mais pessoas, né? Então é um modelo que é muito usado aqui na região do Porto, essa divisão aí de apartamentos, tá? Fica esse toque aí para vocês. Esse é o primeiro ponto negativo, né? De você escolher Porto para morar. Agora vamos para o segundo ponto positivo de morar aqui no Porto. O
O segundo grande ponto positivo de você morar aqui na cidade do Porto é basicamente esse aqui atrás, que você não precisa comprar nenhum veículo, porque o transporte público funciona super bem. Para quem não sabe, estou aqui na frente da Estação Trindade. A Estação Trindade é o coração aí da cidade do Porto, né? Que interliga aqui várias linhas, né? E, cara, basicamente é você entrar, ver o mapa ali das linhas e se orientar para onde você quer ir. Cara, é muito simples e intuitivo, né? Aqui você pode ver um mar de gente fazendo o cartão andante. Vou tentar dar o foco para vocês verem, é a fila ali para fazer o cartão andante, né? Cartão andante é quando você paga ali 40 ou 30 euros por mês e você circula livremente aqui pela cidade do Porto, né? A cidade do Porto é bem grandinha até. Cara, super bacana, super vale a pena você utilizar o transporte público. Tem um porém também que eu quero falar para vocês, não tem somente metro e não tem somente o busão, tá? Que é o autocarro que a gente fala aqui em Portugal, mas sim também o comboio, que eu faço questão de ir lá e mostrar para vocês como é que funciona. Mas aqui na estação da Trindade tem um mapa gigantesco. Eu vou nortear vocês só para vocês terem ideia do que eu tô falando. E sendo sincero, até hoje, 3 anos aí de Portugal, nunca senti necessidade de comprar um veículo, tá? Eu vou nortear vocês sobre como é que funciona aqui. Eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui o mapa do metro, para vocês verem que realmente não precisa de carro, tá? Estamos aqui na Estação Trindade. Aqui embaixo é a cidade vizinha, Vila Nova de Gaia, e é muito intuitivo, ó, as estações. Tá? Cara, é só você chegar, ler e entender. Por exemplo, a gente está aqui na Trindade. Eu quero ir para Fanzeres, né? Que é o terminal da linha laranja. Aí você chega aqui, Fanzeres, letra F é um Z3 que tu vai pagar, ou seja, vai ser um e tanto, né? Quanto maior a zona, né? Quanto maior, a Z2 é o mais barato, Z4 é o mais caro. Vai aumentando o preço. A Z5, ó, já fica um pouco mais caro, entende? Então é isso, ó. Basicamente é você ler o mapa, reconhecer, e você vai vendo que não precisa de nenhum veículo próprio, tá? E funciona super bem. E além do busão e do metro, como eu falei para vocês também têm acesso aqui à Estação São Bento, tá? O pessoal que mora aqui na região do Porto é extremamente privilegiado, porque aqui é basicamente uma central aí de trem aqui da região norte, né? Então, se você mora aqui na região do Porto, você simplesmente consegue passear para vários lugares do norte de Portugal, do centro de Portugal e do sul de Portugal, tá? Portugal está basicamente aí nas tuas mãos. E além disso, né, de ser um lugar extremamente funcional, é um lugar muito bonito, tá? Aqui é um mega ponto turístico, onde está sempre cheio, bastante gente tirando foto aí, vale super a pena. E o segundo ponto negativo de você morar aqui na cidade do Porto, e principalmente depender dos transportes públicos, né? Porque normalmente quem mora aqui tende a usar o metro, o busão, porque até mesmo para você ter um apartamento com garagem aqui é algo muito caro, né? A garagem aqui você tem que ter uma mensalidade em algum estacionamento, não é tão simples estacionar na rua também, né? Devido ali a grande quantidade de pessoas morando aqui na cidade. Mas se você pegar o metro, né, bem provável que se você for morar aqui você vai pegar, ou pegar o busão também, pode esperar que no começo do dia, até mesmo no final da tarde, tende a encher. A plataforma aqui do metro tende a encher, o próprio metro, né, ali dentro tende a encher, a ficar disputada ali a entrada. Ainda não vivenciei aquele empurra-empurra, mas tu vê que tem bastante gente mesmo, até mesmo no busão, tá? Então você consegue ir sentado, eu, né, muitas vezes já fui em pé no metro, você vê que o pessoal tem uma educação e tal, de dar preferência, enfim, mas fica o aviso para vocês, né? Se vocês forem morar aqui na cidade do Porto e principalmente depender do transporte público, por mais que seja funcional, em horário de rush ali, tende a encher. Não somente o metro, tá? Não somente o transporte público em si, mas se você criou uma condição de comprar, por exemplo, um veículo, né, pode esperar que na rua também é muito carro, é muita gente dirigindo e acaba sendo um pouquinho estressante, tá? Então esse é o segundo ponto negativo de você morar aqui na cidade do Porto. Vamos para o terceiro ponto positivo. O terceiro ponto extremamente positivo que você vai encontrar ao morar aqui na cidade do Porto é uma vida noturna muito agitada. Pode ter certeza que a cidade vive aí, fica acordada 24 horas, tá? Sempre tem gente, sempre tem festa, tem baladas aí que vão até 7 da manhã, tem baladas que vão até 1 da tarde, então assim, aqui é recheado de bares noturnos, lugares para você curtir com a galera à noite, tá? Com a galera sozinho, para você fazer um network bacana aí também. Aqui é um dos lugares, tá? Tem vários lugares aí, já fiz uma live também, eu vou deixar em cima para que vocês vejam como é que é a vida noturna aqui, mas esse é o terceiro ponto positivo aqui de você morar na cidade do Porto, tá? Agora vamos para o terceiro ponto negativo de morar aqui na cidade.
O terceiro ponto negativo de você morar aqui na cidade do Porto é exatamente isso aqui atrás que eu estou mostrando para vocês, ó. Vocês conseguem ver muita gente e uma ladeira imensa até lá embaixo, né? Sim, é basicamente composta de ladeira, né? Se você for na padaria, é ladeira. Se você for num café, ladeira. Se você for no Pingo Doce, no Continente, ladeira. Se você for trabalhar, ladeira. Se você for conhecer alguém, né, encontrar alguém na rua, ladeira. Se você for conhecer um ponto turístico, ladeira. Tudo é ladeira. O bom aí é que a perna sai grossa pra caramba, né? E tanta ladeira que a gente sobe. Mas o ruim é que muita gente precisa de acessibilidade, né? Lugares acessíveis, e acaba que o Porto meio que deixa na mão, né? Além das calçadas serem estreitas, tem muita ladeira. Eu já falei ladeira 1000 vezes nesse vídeo, mas aqui só numa freguesia tu vai encontrar 2000 ladeiras, tá? Só pra você ter um norte. Então eu diria que o terceiro ponto negativo de você morar aqui no Porto são as ladeiras, tá? Agora vamos para o quarto ponto positivo de você morar aqui no Porto. E o último ponto positivo, de vários, eu conseguiria aí passar o dia todo listando ponto positivo para você de morar aqui na cidade do Porto, mas eu me comprometi em listar apenas 4, tá? O último é que você tem várias opções de lazer gratuitas, tá? Cara, pra mim isso daqui é um baita de um lazer. Olha o cenário aqui atrás, olha que lugar encantador, lugar mais lindo. Desculpa o vento, tá? Tô aqui em contato com a natureza, simplesmente no meio da cidade. Olha isso, cara. Esse é o melhor ponto para mim, por isso que eu deixei em último, é você curtir a cidade no 0800. Tem praia, tem muito museu, tem muito lugar turístico, muitas ruas turísticas. Cara, tem muitos bairros encantadores aqui na cidade do Porto, muitas freguesias, né, no caso. Cara, tem os bondinhos, tem os elétricos. Cara, o que não é turístico aqui na cidade, né? Eu acho que o maior prazer, acho não, tenho certeza, morando aqui no Porto há quase 3 anos, é que você simplesmente vivencia um turismo todo dia. Você, desde ir ao trabalho você está turistando, desde ir encontrar alguém você está turistando, porque Porto é simplesmente encantadora, tá? Esse mix de natureza com um pôr do sol encantador, com a construção mais antiga, sabe? Tipo, a construção nova também. Cara, é encantador, sabe? Morar no Porto realmente, que não foi para vocês, dá para passar o dia aqui listando pontos positivos, mas minha missão é listar somente 4, tá? Então esse é o último ponto positivo, que é você curtir a cidade, curtir o máximo que a cidade pode te dar no 0800 sem pagar nada, tá? Agora vamos para o quarto e último ponto negativo para a gente poder encerrar esse vídeo. E o quarto e último ponto negativo que você pode vivenciar estando aqui na cidade do Porto, seja para morar ou para visitar somente, tá? Principalmente algo que acontece nessa área aqui, que é você estar sujeito a pessoas lhe oferecendo drogas ilícitas. Sim, isso acontece com uma frequência absurda. Para quem não sabe, eu tô aqui entre a estação São Bento, sabe aquela estação de trem que eu mostrei para vocês? Então, esse manchão amarelo aqui é a estação São Bento, e aqui é o McDonald's Imperial, tá? São 2 pontos turísticos aí famosíssimos, porém, aqui no meio, né, é sabido que tem muita gente aqui circulando e tem algumas pessoas que fornecem, que vendem, aliás, drogas para, independente se você estiver com família, sozinho, filho de colo, filha de colo, eles vão pegar e vão basicamente esfregar aí o produto na cara de todo mundo a fim de que vocês comprem. E não adianta falar que não tem dinheiro, porque eles dão um jeito até mesmo de você levar gratuitamente e quem sabe um outro dia futuramente você voltar aqui e comprar, né, alguma coisa com eles. Então assim, é algo que acaba com a beleza da cidade, sabe? Principalmente aqui na porta de entrada. A polícia sabe quem é, se você fica aqui, sei lá, 3 dias, 2 dias, você sabe quem são essas pessoas que praticam isso. É algo que, mano, termina totalmente com a beleza aqui da cidade do Porto, mas é algo que chateia muito, sabe? Você sai do Brasil em busca de uma realidade melhor e você encontra isso, ainda mais aqui no centro, né? Tipo, é algo que realmente é chocante até. Infelizmente acontece, eu tenho que transparecer para vocês, né? A venda de drogas ilícitas aqui, principalmente nos centros, nos pontos turísticos aqui da cidade do Porto, tá? Então fica esse toque aí para vocês. Eu listei 4 pontos extremamente positivos e 4 pontos negativos de você morar aqui na cidade. Espero que vocês tenham curtido. Desculpa o barulho, eu fiz totalmente aqui na rua, né? Esperado que barulho de obra, que nem eu falei para vocês, é um lugar muito populoso, é muito carro, muito trânsito, né? Então é um barulho assim quase, enfim, interminável. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até o próximo. Valeu!